Maravilha. Opa, vamos lá então, pessoal. Boa noite aí mais uma vez para quem chegou agora. Vamos dar continuidade então ao nosso estudo bíblico de quinta-feira. Hoje nós temos aí uma missão muito importante, né? Vamos desbravar aí os capítulos 2 e 3, né? Essa é a nossa missão de hoje, a gente conseguir desbravar e estudar o capítulo 2 e 3 da Carta de Coríntios. Muito feliz aí pela presença de vocês. Bom, vamos fazer uma oração e aí a gente vai para o nosso texto bíblico e aí a gente começa as nossas ponderações aí, tá bom? Vou fazer uma oração e a gente vai para o texto. Oremos. Obrigado, Senhor Jesus, por essa noite, Pai, pela nossa vida. Agradecemos mais uma vez pelo privilégio de estarmos aqui reunidos, mais uma semana para estudar a tua palavra e pedindo sempre, Pai, que teu Espírito e Santo esteja conosco e seja o nosso guia, para que possamos entender juntos e o texto bíblico, compreender o que o Senhor espera de nós e colocar em prática, acima de tudo, colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos. Nos abençoe, nos guarde, em nome de Jesus, que oramos e agradecemos. Amém. Bom, vamos lá então, pessoal. O capítulo 2 de Coríntios, ele é uma continuação do capítulo um, onde Paulo começou a falar sobre o poder de Deus contra a sabedoria humana. E vamos ler o texto, né? Vamos ler o texto do capítulo 2 juntos. Os capítulos hoje são pequenos, né? O capítulo 2 tem apenas 16 versos, né? E o 3 tem 23, então são capítulos pequenos, a gente não vai ter problemas para conseguir trabalhar esses dois capítulos hoje. Então, vamos lá, abra sua Bíblia, se você quiser acompanhar comigo aqui, acho que a tela está compartilhada, você consegue acompanhar comigo também na tela. Eu estou lendo na versão NVI, então acompanhe comigo a leitura, vamos juntos aí no capítulo 2 e a gente continua as nossas, as nossas ponderações. Vamos lá. Verso um diz assim, a palavra de Deus. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, eu não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. A minha mensagem e a minha pregação não consistiram de palavras persuasivas, de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Entretanto, falando de sabedoria entre os maduros, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Pelo contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Nenhum dos poderosos dessa era o entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Verso 13. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo?
Nós, porém, temos a mente de Cristo. Muito bom, maravilha. Já vamos ler o capítulo 3, que também é bem curtinho, e a gente já lê tudo de uma vez e a gente vai para os nossos ponderações aqui. Então já estou no capítulo 3 agora, ó. Capítulo 3, verso 1. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos. Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer. Verso 7. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já foi posto, que é Jesus Cristo. Verso 12. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo, contudo será salvo, como alguém que escapa através do fogo. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Verso 18. Não se enganem, se algum de vocês pensa que é sábio, segundo os padrões dessa era, deve tornar-se louco para que se torne sábio. Porque a sabedoria desse mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito: ele apanha os sábios na astúcia deles. E também o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe como são fúteis. Portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro, tudo é de vocês. E vocês são de Cristo e Cristo de Deus. Amém? Amém. Então, essas são as palavras da Escritura. Deixa eu só compartilhar aqui agora com vocês o meu slide. Muito bom. Isso. Estão vendo aí? Maravilha. Então vamos lá, pessoal. O capítulo 2, como eu comentei para você, é o mesmo contexto, na verdade, que nós trabalhamos ali no capítulo 1, né? Então, lembre-se da cultura que a igreja estava sendo influenciada, né? Então, a igreja de Corinto estava sendo influenciada por essa cultura grega que valorizava a eloquência, o discurso, a razão, a filosofia. E Paulo responde nesse capítulo, né, continuando, mostrando mais uma vez que o evangelho não se fundamenta, ele não nasce de uma sabedoria humana, mas ele é completamente divino. E na verdade, Paulo vai trazer mais argumentos nesse capítulo para mostrar que é impossível o evangelho ter nascido do coração
do homem, do coração pecador de um homem, do coração caído do homem, mas de que o evangelho, ele com certeza só pode ter uma natureza divina. Então, nesses primeiros trechos, né, então as três ênfases principais do capítulo 2, o que é o alicerce que Paulo vai terminar de construir aqui, antes de começar a tratar dos problemas da igreja no capítulo 3. Então, as três ênfases principais é mostrar a centralidade da cruz, como a cruz é o centro de tudo, e não a razão humana, a sabedoria humana, a eloquência humana, né? Né? Então, a cruz é o centro de tudo. Segundo, então, primeira ênfase, a centralidade da cruz. A segunda ênfase que Paulo vai trazer aqui é a dependência do Espírito Santo, mostrando que é o Espírito Santo que revelou essa verdade ao mundo. Então, como Deus, através do Espírito, revela ao homem essa verdade. E terceira, né? Então, centralidade da cruz, dependência do Espírito. E terceira, a rejeição total da soberba intelectual do homem caído. Então, a rejeição total da soberba intelectual do homem, né? A nossa soberba. Então, Paulo vai tratar desses três pontos. Essas são as três ênfases que Paulo vai deixar muito claro aqui no capítulo 3. E Paulo começa, né, o capítulo 3 ali, o capítulo 3, capítulo 2, né? Então, Paulo começa nos primeiros versos do capítulo 2, mostrando, afirmando, né? Paulo afirmava que não foi a Corinto, Paulo não foi à cidade de Corinto com uma superioridade de linguagem, ou na sabedoria humana. Então, se você olhou ali no início do capítulo 2, ele começa: Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, quando eu fui até vocês, eu não fui com um discurso eloquente, eu não fui com muita sabedoria para proclamar o evangelho. Então, Paulo não estava usando elementos humanos para poder levar a mensagem do evangelho. E é interessante no verso 2 como ele parece ser um pouco rude com eles, mas é para mostrar que ele realmente não tinha interesse nenhum em fazer com que o evangelho se tornasse apenas mais uma filosofia no meio de tantas que aquela cidade já tinha. No verso 2 ele diz: Pois decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Então Paulo disse: Quando eu estava no meio de vocês, eu não tinha interesse em saber das suas filosofias ou da sua eloquência, ou da sua oralidade. Numa cidade que vivia e respirava a filosofia, que respirava os grandes debates. Eu não sei se você já lembra das aulas de filosofia ou como era o ambiente grego. Então, as ruas eram centros de debate, né? Os filósofos cristãos, os filósofos gregos, né? Então, Sócrates, Platão, Aristóteles eram as grandes referências que eles tinham. Eles eram mestres da oratória. E essas coisas, essas ferramentas, elas são usadas até hoje, né? E na verdade, elas não são inúteis, elas podem ser úteis para muita coisa. Mas Paulo está dizendo, para salvação, para a revelação que Deus trouxe ao mundo, isso é completamente inútil. Paulo está dizendo, eu estava no meio de vocês e eu não quis saber nada disso, a não ser Jesus Cristo e saber sobre esse homem crucificado, sobre a mensagem dele crucificado. Então Paulo estava querendo mostrar a simplicidade da mensagem que ele veio trazer no meio de uma cidade em volta de tanto conhecimento humano, né? Faz sentido? Então olha só que interessante, né? Então, e Paulo está chamando os coríntios a construírem uma fé fundamentada nessa simplicidade do evangelho que é o poder de Deus e não na persuasão humana. Então, Paulo fala no versículo 3, ó, e foi com fraqueza, com temor e com muito tremor, mostrando como Paulo foi com extremo cuidado, tá até aqui no slide, né, na parte de baixo aqui, ó. Paulo foi com muito cuidado, com muito temor levar essa mensagem a eles, mostrando toda a reverência, mostrando a importância dessa mensagem que ele estava levando aos coríntios. Ele queria que os coríntios aceitassem essa mensagem. E Paulo fala que não fez isso de maneira persuasiva. Eu não sei se você já estudou um pouco disso, mas é incrível como as palavras humanas, o discurso eloquente, a oratória, de certa maneira, ela tem um poder de envolver as pessoas, ela tem um poder, ah, de encantar as pessoas.
de persuadir as pessoas a ponto delas fazerem coisas assim absurdas aos nossos olhos, né? Então, assim, a oratória, a eloquência, aquela pessoa que domina a arte da comunicação, ela, de certa maneira, ela consegue coisas grandiosas, né? Então, não quero cutucar muito, mas é muito comum a gente ver isso em palestras, em cursos, né? Hoje em dia o pessoal vende isso, né, como uma arma para que você consiga vender mais, para que as pessoas consigam prestar atenção no que você vai fazer, do que você vai falar, né? Então, mostrando o poder que a oratória tem. E Paulo está dizendo que esse poder da oratória, esse poder que os gregos já dominavam muito bem, Paulo está dizendo: eu não usei nada disso, porque para a mensagem que eu trouxe, nada disso é relevante. Então eu não estava aqui para persuadir vocês com palavras de sabedoria, com um jogo de palavras bonito, com malabarismo oratório ou dialético. Eu não estava aqui para confundir a mente de vocês, mas eu estava aqui para apresentar a vocês a mensagem do Evangelho. Essa sabedoria de Deus que confunde a mente humana, né? Então, olha só que coisa interessante. Paulo queria que os coríntios construíssem a fé deles nessa verdade. Paulo queria que os coríntios construíssem nessa verdade que é simples, mas é suficiente. Esse Cristo crucificado por nós. Então, Paulo queria que a fé deles estivesse em Cristo e não nas pessoas, porque você vai ver ali, ele já falou isso no capítulo 1, ele continua falando isso aqui no capítulo 3, sobre como eles estavam tão impressionados com pessoas, com a oratória das pessoas, que eles estavam escolhendo pessoas dentro da igreja ao invés de Jesus. Então, Paulo diz: eu não quero saber de nada disso, não quero saber disso. Eu vim a vocês não com um discurso eloquente, não usando a sabedoria humana. Não, não, não. Não quero saber nada disso. Eu só quero saber de Jesus Cristo e este crucificado. E é interessante no verso 5, ele termina dizendo: para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus, né? Então, ah, o evangelho é essa demonstração do poder de Deus. E mais uma vez, no restante do capítulo, você vai ver como para o homem isso é uma loucura. É uma loucura. A mensagem do evangelho realmente só pode ter nascido do coração de Deus, porque homem nenhum poderia ter criado isso. Então, aqui no slide está escrito: naquela época só se falava ou escrevia sobre pessoas mais importantes da sociedade. Quando se falava de alguém pobre ou de uma profissão humilde, era para satirizar ou até mesmo humilhar alguém, né? Então, isso mostra como a mensagem do evangelho não poderia ter nascido da mente humana, mas nasce do coração de Deus, porque o ser humano ele só destaca aquilo que aos olhos dele é grandioso, o rico, o poderoso, né, aquilo que traz ah, talvez algum tipo de benefício para ele. Paulo agiu de forma diferente. Ele não chegou com uma retórica cheia de palavras difíceis e pomposas para apresentar a mensagem de Deus aos coríntios. Ele falou de forma simples para que todos pudessem entender. E essa é a grande beleza do evangelho, a simplicidade dele. Porque a filosofia humana, eu não sei se você já estudou um pouco sobre filosofia, no ensino médio a gente estuda muito pouco, mas não é algo muito fácil de se entender, né? E a sabedoria humana que vem dessa filosofia que o ser humano cria, ela é complexa e nem todas as pessoas têm condição de compreender isso. Mas a mensagem do evangelho, ela é tão perfeita, e é por isso que ela é loucura também aos olhos humanos, porque Deus quer que todas as pessoas tenham acesso à mensagem do evangelho. A mensagem do evangelho é feita para o culto, para aquela pessoa que tem muito conhecimento, mas também ela é feita para a pessoa humilde, para a pessoa que não teve condição de entender ou de estudar, por exemplo. Qualquer pessoa, ela pode sentar e ouvir a mensagem do evangelho e ter uma compreensão de quem é Deus e do que Deus fez por ela através da pessoa de Cristo e esse crucificado.
Então, a sabedoria humana não seria capaz. A sabedoria humana causa o que causou aqui em Corinto, no capítulo 1, no capítulo 3, divisão. A sabedoria humana divide as pessoas. A sabedoria de Deus, ela é abrangente, porque ela mostra e ela revela o que Deus fez a todos e dá ao homem a condição de responder a essa mensagem do Evangelho. Então, se ele aceita a mensagem do Evangelho ou se ele rejeita a mensagem do Evangelho. Mas ninguém rejeita a mensagem do Evangelho, eu pelo menos nunca. Todas as pessoas que eu já estudei a Bíblia, que eu já li a Bíblia, que tive a oportunidade de ler, eu pelo menos das pessoas mais simples que eu já estudei, a frase que eu nunca ouvi é: eu não consigo entender a mensagem. Talvez ela não entenda toda a Bíblia, ela não entenda aquilo que a gente estuda, né? Por exemplo, o grego, entenda aquela exegese, não entenda todo o contexto, tudo, né? De Gênesis a Apocalipse. Mas a mensagem central do Evangelho, qualquer pessoa é capaz de compreender. Qualquer pessoa, né, é capaz de compreender a mensagem do Evangelho. E essa é a beleza do Evangelho. Na segunda parte, agora do capítulo, né, dos versos 6 ao verso 16, Paulo, né, porém, Paulo não apresentou uma mensagem qualquer. Ele revelou aos coríntios os mistérios de Deus. Então, quando a Bíblia se refere ao mistério, ela está falando sobre algo que só seria possível a humanidade tomar conhecimento, porque Deus revelou ao homem através de Jesus, né? Então, essa sabedoria oculta de Deus que foi revelada, né? Então, existe a sabedoria ah, entre os maduros, mas não é a sabedoria dessa era, Paulo fala. Essa sabedoria oculta que foi mostrada, essa sabedoria de Deus. Paulo fala, né, de certa maneira que ele pré-ordenou, foi predestinada por Deus antes dos séculos para nossa glória. E os poderosos desse mundo não a compreenderam, Paulo fala, porque crucificaram o Senhor da glória. Então, Paulo fala que os poderosos desse mundo, por mais poderoso que eles fossem, por mais conhecimento que eles estivessem, que eles tiveram, eles não entenderam a mensagem e por causa disso eles crucificaram a Cristo, Paulo diz, né? Então isso mostra como é uma mensagem que não faz sentido nenhum. E aí a gente volta para os evangelhos e a gente olha, por exemplo, para a vida dos apóstolos, isso faz sentido, né, de fato, como até os apóstolos andaram com Jesus. Eu falo dos apóstolos porque eles foram as pessoas mais próximas de Cristo. Por pelo menos 3 anos, andaram com Cristo, comeram com Cristo, viram os milagres que Cristo fez, viram as ressurreições que ele fez, a multiplicação do pão, viram tudo isso. E eles não compreenderam a natureza do ministério de Jesus. Eles não compreenderam. Eles não entenderam a natureza do ministério de Jesus para mostrar como a mente humana ela não consegue compreender. Isso precisa ser revelado pelo Espírito. E foi o que aconteceu em Atos 2, quando estes receberam o Espírito Santo e eles tiveram um entendimento da obra de Cristo, aí eles puderam falar ao mundo sobre o Evangelho, sobre a sabedoria oculta de Deus que foi revelada em Cristo crucificado. Aí sim fazia sentido. Quando a gente volta, por exemplo, para Atos capítulo 1, acho que você se lembra do texto, depois de Jesus ter sido morto, ressuscitado, sepultado e ressuscitado, apareceu a eles. Qual é a pergunta que eles fazem para Jesus, antes de Jesus ascender aos céus? Senhor, é agora que vai restaurar o reino a Israel? Ou seja, mesmo tendo visto tudo, eles ainda não entenderam a natureza da obra de Cristo. Eles ainda não tinham compreendido o motivo da obra de Cristo, o porquê de tudo aquilo. Eles ainda não tinham entendido. Mas o que diferencia eles em Atos capítulo 1 e em Atos capítulo 2 é que no meio desses capítulos aí, né, ali no início do capítulo 2, eles recebem o Espírito Santo. E o Espírito Santo, como Paulo fala aqui, revela. O Espírito sonda todas as coisas, ele fala no verso 10, olha lá.
Pois quem conhece os pensamentos do homem a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Então, o Espírito procedente de Deus veio para nos ajudar a entender as coisas que Deus nos deu gratuitamente. E o que é que ele nos deu de graça? Vou tomar uma água aqui. O Evangelho. Jesus, de graça, morreu pelos nossos pecados, foi sepultado por nós e ressuscitou ao terceiro dia. E quem crer e for batizado pode ser salvo e ter os seus pecados perdoados. Quem crer em Jesus e for batizado pode ter os seus pecados perdoados e a esperança da vida eterna. Isso é loucura. Nenhum dos poderosos dessa era poderia imaginar isso. Ninguém poderia ter imaginado que esse era o plano oculto que veio a ser revelado. E é interessante aqui no verso 9, né? Porque é um versículo que eu já usei para outro contexto, mas o verso 9 ele fala assim, ó: "Todavia, olho nenhum ouviu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam." E geralmente a gente acaba usando esse texto para falar, eu já ouvi isso, né, do céu, da eternidade, do que está nos aguardando, mas dentro do contexto, Paulo está dizendo: olho nenhum viu, nenhuma mente, nenhum olho poderia ver, nenhuma mente poderia imaginar o que Deus preparou, ou seja, essa obra redentora de graça abundante na obra salvadora de Cristo crucificado. Ninguém poderia ter imaginado que a sabedoria de Deus seria revelada no Filho crucificado em favor dos pecadores. Loucura, é loucura. Por isso, de novo, a essência do capítulo 2 é a centralidade da cruz. É a centralidade da obra da cruz, perdão, e a dependência do Espírito Santo, que nos ajudou a abrir os olhos, que abriu os nossos olhos. E eu imagino que no momento em que você se converteu, foi isso que aconteceu. E eu falo, assim, na minha vida foi exatamente isso. Nasci dentro da igreja. Quantas eu lembro, né? Pregações, sermões, estudos bíblicos eu ouvia, eu lia, e as pessoas falavam de Jesus crucificado, e para mim, e assim, não mexia comigo, ou não fazia sentido, né? Mas em algum momento, porque é o Espírito que nos convence, em algum momento, parece que vira uma chave, né? E você fala: peraí, como assim? Que loucura é essa? Quando o evangelho foi apresentado para mim de uma maneira também muito simples, né? Peraí, como assim? Que loucura é essa? É tão simples assim? Por que que ele fez isso? Como é que ele pode ter feito isso por mim? Olha tudo o que eu fiz, olha os meus pecados. Como é que ele pode ter feito isso? Então isso é uma loucura. Não nasce na mente humana. Isso nasce do coração de Deus. E Deus revelou isso para nós através da vida de Cristo e completou a sua obra quando mandou o Espírito Santo, que fez com que entendamos todas as coisas. Então Deus revelou para nós a sua sabedoria por meio do Espírito Santo. E nós recebemos esse Espírito Santo gratuitamente e confirma esse presente de Deus para nós. E Paulo fala agora de um homem natural, né, no verso 14 ao 16, que é o final, né? E esse homem natural, que não tem o Espírito, ele não aceita essas coisas. Essas coisas são loucura para esse homem. Ele fala: quem não tem o Espírito não aceita essas coisas que vêm do Espírito de Deus, porque é loucura. E por que que é loucura para ele? Porque ele simplesmente não entende. Ele não entende, porque ele não é capaz de entendê-la, porque elas são discernidas espiritualmente. Então, esse discernimento que nós temos hoje
ele não vem de nós, não vem porque somos sábios, ou por nossa inteligência, ou por nossa eloquência, ou porque. Não. É uma graça e misericórdia de Deus para nós. E Paulo está dizendo que aquelas pessoas hoje que nós conhecemos e que rejeitam o evangelho, e essas pessoas podem ser pessoas ateus, de outras religiões, e que zombam do evangelho, que falam mal do evangelho, ou que simplesmente ignoram ao evangelho, elas não fazem isso porque elas são, vou dizer assim, elas são mais más do que nós éramos. Elas são mais pecadoras do que nós éramos pecadores. E por isso que a gente está salvo e eles não. Não é por isso. É porque eles não são capazes de entender ainda. Porque eles não têm o Espírito. E aí entra o nosso papel, ah, e a nossa missão espiritual nesse processo, de orar por essas pessoas, de pregar para essas pessoas, de levar o evangelho, de ter paciência com elas. Porque as pessoas não tiveram paciência conosco? Ou se tiveram, muita paciência para nos ensinar, para nos ajudar a entender. E a gente precisa ter paciência com essas pessoas também. Por quê? O homem natural, lembre-se, o homem natural não aceita porque é loucura. Então, para que ele comece a aceitar, nós precisamos orar para que o Espírito Santo toque, para que essa pessoa se abra, para que ela queira ouvir o Evangelho e para que ela aceite o Evangelho de Cristo. E é uma obra espiritual. É uma obra espiritual. Tem uma pergunta aqui, vamos ver, acho que é um comentário. Lembrei do hino, essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo em mim vai bem. É verdade. Só o Espírito Santo me dá paz. O mundo não entende isso. É verdade. É só o Espírito Santo. Só o Espírito Santo nos ajuda a entender a loucura do Evangelho, que é Cristo crucificado. Tá bom? Então, esse é basicamente o capítulo 2, tá? Se alguém quiser fazer algum comentário, mas é basicamente esse o capítulo 2. Então, as três ênfases principais nesse capítulo, que na verdade é uma continuidade do capítulo um, mas é mostrar a centralidade da cruz, mostrar a dependência do Espírito Santo e mostrar a rejeição da soberba intelectual humana. Então, Deus rejeita a nossa soberba, rejeita a nossa sabedoria, mas revela a dele através do Espírito Santo. E a sabedoria de Deus é a grande obra em Cristo Jesus, crucificado por nós pelos nossos pecados. Essa é a grande mensagem do mundo. Amém? Vamos lá. Se alguém tiver alguma pergunta do capítulo 2, ou algum comentário, fique à vontade para falar, para escrever e digitar aí no chat também, tá? O capítulo 3, agora, Paulo vai tratar sobre agora as divisões na igreja. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. O capítulo 3. E Paulo vai falar basicamente nesse capítulo 3. Então, depois de tratar da sabedoria espiritual, Paulo agora vai começar a tratar da imaturidade da igreja. Paulo vai começar a tratar dos problemas dentro da igreja. Agora a gente começa a descer o chicote, né? Eles estavam em posição espiritual correta, todo mundo entende isso. Como assim, posição espiritual? Eles tinham a fé em Cristo, e Paulo estava ajudando eles a lembrar dessa centralidade da cruz, frente à rejeição da sabedoria humana. Então, eles estavam numa posição espiritual boa, mas a carne deles, eles estavam no sentido eles estavam carnais no, no comportamento deles. Então, a maneira que eles estavam vivendo parecia mais de pessoas carnais do que pessoas espirituais. Então, Paulo vai fazer agora esse contrapeso aqui. Paulo vai falar sobre os carnais e sobre os espirituais aqui. Opa, cliquei errado aqui. Mas Paulo vai falar sobre os carnais e os espirituais. Deixa eu fechar aqui. Fechei. Isso. Então, Paulo tinha repreendido os coríntios por seguirem os homens e exaltarem a sabedoria mundana. O capítulo 3 declara a causa radical desse pecado, a carnalidade. Então, o fato deles destacarem pessoas, o fato deles focarem em pessoas e na filosofia humana e nas divisões, qual é a consequência disso? A carnalidade.
Então eles estavam vivendo pela carne, né? E eles não estavam deixando de ser espirituais. E Paulo usa a expressão carnais e espirituais como se existisse duas categorias de discípulos, né? Então, é como se dentro da igreja tivesse os dois ali, os que estão vivendo pela carne e os que estão vivendo pelo espírito, tá bom? Então vamos lá. Ahn, Carnais. Quem são os carnais? São aqueles que estão desagradando a Deus. E Paulo começa falando ali, no verso 1, primeiro, alimentação. Olha lá o verso 2, 1 e 2. Ele fala: Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais. Aqui. Eu não pude falar a vocês como espirituais, tive que falar a carnais. Como crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. Então, o primeiro sinal, marque aí, o primeiro sinal de que eles eram carnais, eles ainda estavam no leite. Eles ainda estavam no leite espiritual. Eles não tinham condição de receber alimento sólido. Eles ainda estavam no básico, na fé deles. Então, isso é uma característica de uma pessoa carnal. No sentido de. E qual é a ideia? A pessoa não cresce espiritualmente, ela não desenvolve a fé dela, não amadurece a fé dela. Faz sentido para vocês? Então, a fé, nós começamos num ponto em Cristo e nós precisamos crescer como crianças, né? É muito comum dentro da igreja a gente usar isso, né? A pessoa acabou de se batizar, agora é um bebê espiritual, né? Então, é o nosso caçula, nosso bebê dentro da igreja. Ah, beleza, né? Mas e é verdade, a gente começa como um bebê. E a gente vai aprendendo o básico, a gente vai começando a ler a Bíblia e tal, mas a gente precisa nos aprofundar, precisamos nos aprofundar, porque a palavra de Deus é um instrumento, um dos instrumentos principais que Deus usa para nos corrigir, para nos orientar, para fazer a gente crescer. Lembra lá de 2 Timóteo capítulo 3, verso 16? Esse texto aí tem que estar na ponta da língua. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, diz assim: Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Ou seja, a palavra de Deus, ela me ensina, ela me corrige, ela me orienta, ela me ajuda a voltar para o prumo. A palavra de Deus faz isso. Mas se eu não leio a palavra de Deus, como é que ela vai fazer isso? Então, como é que a palavra de Deus vai me transformar se eu rejeito ela, se eu não leio, se eu não estudo, se eu não tenho meu tempo com Deus, se eu não oro? Então, então nós precisamos crescer espiritualmente. Então, Paulo chama eles de crianças, vocês são bebês, vocês são crianças. Vocês precisam de leite, vocês não precisam de alimento sólido. Então, tudo que acontece depois em Coríntios, talvez esse seja um dos principais focos aqui. Eles eram fracos na palavra. E aí, meu amigo, vai ser fraco em tudo o resto. É como um efeito dominó, vai ser fraco em todo o resto. O fato deles serem fracos na alimentação, estavam desnutridos, né? Na alimentação, o que que causa dentro da igreja? Ciúmes e discórdia. Divisões, ciúmes e discórdia. Paulo fala no verso 3. Porque vocês ainda são carnais, aí Paulo explica que é por causa da carnalidade deles, visto que a inveja e divisão entre vocês não estão sendo carnais e agindo como mundanos, ou seja, vocês estão agindo como as pessoas que não conhecem a sabedoria de Deus, que não conhecem o Cristo crucificado. Ciúmes dentro do meio de vocês, inveja dentro de vocês, divisão dentro de vocês. Não, não, isso não é comportamento de alguém que foi salvo por Cristo. E o terceira consequência que isso causa, exaltação de pregadores. Verso 4. Pois quando alguém diz eu sou de Apolo e outro eu sou de Paulo ou eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos?
mais uma vez, exaltando os homens, exaltando pregadores, em vez de colocar Cristo como o centro. Então, ah, essas divisões, elas demonstravam, é, essa era uma evidência da carnalidade que eles estavam vivendo. E os espirituais? Espirituais são aqueles que agradam a Deus, que fazem o oposto do que foi mencionado anteriormente. Então, outra metáfora que Paulo usa para abordar esse assunto de divisão é comparar a igreja com um edifício físico, né? No verso 10 ao verso 15. Então, Paulo fala que existem três. É até interessante. Opa, deixa eu ver se. Faltou só um pedacinho aqui, ó, no último slide, né? Ó. O orgulho e a loucura. Agora que eu vi que estava cortado. Orgulho e loucura, que é o outro ponto que ele fala no verso 18, tá? Dos carnais. Então, depois da exaltação de pregadores, o orgulho e a loucura, beleza? Fechou. Bom, vamos lá. Espirituais. Paulo, agora no verso 10 ao verso 15, ele vai falar, ele vai trazer a analogia de um edifício, né? Paulo diz que as pessoas fazem três tipos de coisas com o edifício de Deus. Que ele está falando da igreja, né? Então ele está dando a ideia aqui da igreja. Diz assim lá no verso 10: Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Então, Paulo fala sobre três tipos, né, de pessoas. Primeiro, aqueles que lançam a fundação, como Paulo, por exemplo, em Corinto. Paulo foi até Coríntios, começou a igreja, pregou o evangelho, foi o missionário que começou aquele lugar, né, no verso 10. Paulo depois fala de pessoas que construíram sobre a fundação. Ou seja, a igreja já começou, no trabalho ali que Paulo fez, e agora outros homens vêm e constroem, continuam a trabalhar para a edificação dessa fundação. E o terceiro grupo de pessoas são aqueles que destroem o edifício. O terceiro grupo de pessoas são aqueles que destroem o edifício. Então, Paulo, de certa maneira, ele está mostrando que, primeiro, o único fundamento é Cristo, mas que cada um deve fazer o seu papel, edificar com cuidado, porque as obras, elas vão ser provadas pelo fogo no dia do Senhor, revelando a qualidade e principalmente a intencionalidade daquilo que foi feito. E de certa maneira, a pergunta, quando nós lemos esse trecho entre lançar o fundamento, construir sobre o fundamento ou destruir o fundamento, destruir o edifício, é como se Paulo tivesse falando para os coríntios assim: quem de vocês, o que que a obra de vocês está fazendo? Aonde a obra de vocês se encaixa? A atitude carnal de vocês está fazendo o que com a igreja de Deus? Lembrando que é a igreja de Deus, né? Não é a igreja do Paulo, não é a igreja que ele já tratou isso lá. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Nós somos apenas servos. Ele fala isso no verso 5. Apenas servos pelos quais vocês vieram a crer. Nós somos apenas um instrumento de Deus para fazer vocês crerem no Evangelho. O fundamento é Jesus. Então, um prega, o outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus, a glória é de Deus, não de nós. Paulo está dizendo, vocês que são carnais, e Paulo fala assim: eu sei da minha posição, eu sei do meu trabalho, e vocês sabem? Vocês sabem aonde é que vocês estão nesse papel aqui? Paulo lançou o fundamento. Apolo, os outros que vieram e que os coríntios estavam divididos no meio deles, né? Então, Apolo, Paulo, eles construíram, né? Apolo, Pedro, quer dizer, eles construíram sobre o fundamento essa igreja que foi edificada. Mas a atitude deles estava destruindo a igreja. E Paulo está dizendo que no final de tudo isso, quando as cortinas desse mundo se fecharem e quando estivermos diante de Deus,
A gente vai ter que prestar contas ao dono da igreja daquilo que nós estamos fazendo com ela. E isso é uma coisa que muita gente às vezes se esquece. Muitas vezes, muitas pessoas ignoram isso daqui. Isso é bem grave, isso daqui, né? Pessoas simplesmente ignoram essa verdade, de que existe um momento em que prestaremos contas a Deus de tudo aquilo que a gente fez, né? Então, onde eu e você nós estamos, né? Hoje nós temos muitas igrejas espalhadas no Brasil, né, que missionários lançaram um fundamento e muitos de nós estamos aqui construindo a fundação, trabalhando nas igrejas, né, para fazer com que essa igreja cresça, se desenvolva, amadureça, pare de ser carnal e seja mais espiritual, né? E essa é a luta de todos nós, né? A gente precisa tomar cuidado para que em algum momento atitudes que a gente possa ter dentro da igreja possam causar divisão e destruir o edifício, né? Porque se a gente tiver alguma coisa que possa estar causando separação, divisão, briga entre os irmãos, igual a gente viu no slide anterior, discórdia, orgulho, carnalidades, a gente precisa estar atento. Lembre-se que o dono da igreja, o protetor da igreja, aquele que comprou a igreja com seu próprio sangue, que é Jesus, a gente vai prestar contas para ele um dia. O verso 17 fala assim, ó: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. A igreja, que são pessoas, igreja não é tijolos, igreja não é, né, o local, mas é a reunião, é o grupo de pessoas em Cristo salvos, é sagrado para Deus, é santo, é separado. Foi por essa igreja que Cristo sangrou na cruz, para trazer ela à existência. Então, é muito grave. E aí, quando a gente volta lá para o capítulo 2, verso 1, agora a gente entende um pouquinho o sentimento de Paulo. Você lembra lá no início do capítulo 2, em como Paulo foi para Corinto pregar o evangelho? Você lembra? Diz assim, ó, vou voltar lá só para você ver. Ó. Deixa eu achar aqui. No capítulo 2, verso 3. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Fraqueza, temor e muito tremor que eu estive entre vocês. Isso mostra o respeito, a dimensão, no sentido de como Paulo entendia com quem ele estava lidando. Que esse Deus que fez toda essa obra maravilhosa, Paulo vai prestar contas para esse Deus. Então Paulo tinha muito respeito, tinha muito temor, tinha muito tremor. A gente precisa se lembrar disso também, muitas vezes. A gente às vezes se esquece disso. Tem uma pergunta aqui no chat, como este livro é atual, né? Opa, verdade, total, muito atual. Eu falei, né, lá na primeira aula. É para nós nos dias de hoje, muito atual. E isso mostra, é um pensamento, é uma reflexão que a gente precisa fazer sinceramente, assim, olhando para nós e também não é analisando a vida dos irmãos, mas é olhando para nós e olhar a igreja onde nós estamos inseridos para entender como é que a gente pode servir melhor. Mas será que eu tenho demonstrado esse temor e tremor e respeito às coisas de Deus, ou às coisas que eu faço a Deus, ou como eu me porto diante da igreja de Deus, não é? Então a gente precisa pensar nisso, né? A, a gente às vezes é levado tanto no automático, porque a gente faz todo domingo na igreja, a gente faz todo domingo a mesma coisa, e o grande risco às vezes é começar a fazer as coisas no modo automático. Até a ceia, até na hora de tomar ceia.
até na hora de assistir, cantar, né? Nem pensa, nem medita no que está falando, nem pensa nas letras que está cantando no momento do culto, faz de maneira tão automática, porque a gente já está tão, né, naquele processo, e na verdade o ir à igreja, entre aspas, não é, se torna como uma rotina, mas a gente precisa, às vezes, de um chacoalhão, né, para a gente voltar a essa realidade e voltar a entender, opa, peraí, isso daqui é santo, é sagrado, é separado. Pois o santuário de Deus, que são vocês, Paulo fala, é sagrado. Não se engane, não se engane. O mundo vai dizer que não é, mas fique com a palavra de Deus. Então, o único fundamento é Cristo. E cada um de nós deve edificar com cuidado, porque as nossas obras, elas vão ser provadas pelo fogo, mostrando a qualidade dessas obras. Então, a igreja é o templo, é o novo templo de Deus, né? E o Espírito habita nesse templo, né? Então, para a gente poder entender essa profundidade, né? E para a gente ir para o final já do capítulo também, né? Falei para você que são capítulos bem aqui. Paulo termina falando mais uma vez da sabedoria verdadeira, agora no verso 18 ao verso 23. Não se engane. Então, ou seja, devemos assumir a sabedoria de Deus e não a sabedoria do mundo. E a forma de demonstrar essa sabedoria é assumir que pertencemos a Cristo. Vocês são de Cristo e Cristo de Deus. Então, Paulo volta, retoma, né, o assunto sabedoria advertindo contra esse auto-engano, porque a sabedoria desse mundo é loucura para Deus. Então, tudo pertence aos cristãos e eles pertencem a Cristo e Cristo pertence a Deus. Então, pense bem aonde a gente tem colocado a nossa fé. O mundo, ele tem novidades, por isso que a gente fala, né, como a carta de Coríntios, ela é muito atual, né? O mundo tem novidade todo dia. Todo dia tem novidade. Mas aos olhos de Deus, isso é loucura. Tudo é loucura. Aos olhos de Deus, isso é loucura. A verdadeira sabedoria, ela está em Cristo. Então lembre-se disso, né? O capítulo 3, ele vai enfatizar então os três alicerces do capítulo 3: o crescimento espiritual e a maturidade. Então, Paulo chama eles de carnais, né? Lembre-se, mostrando que eles não estavam crescendo. Então, Paulo chama eles ao crescimento e à maturidade. Paulo fala da unidade da igreja, de novo, dizendo que Cristo dá o crescimento, nós somos apenas trabalhadores, mas no final é Cristo que dá o crescimento. A responsabilidade na edificação, então cada um de nós temos uma responsabilidade na edificação da igreja, no sentido de trabalhar para que a igreja cresça e seja edificada, e lembrar a santidade, ah, que nós, a igreja, ela é santa porque ela tem o Espírito. E por isso a gente precisa tomar muito cuidado com tudo que nós fazemos com ela, no sentido de ter temor, tremor, respeito, né? Quando nós vamos servir a Deus através da igreja, quando vamos servir os nossos irmãos, sempre fazendo o melhor e colocando Deus, colocando Cristo no centro de tudo que nós vamos fazer. Então, a santidade como templo do Espírito Santo, né? Então, esses são os capítulos 2 e 3, capítulos bem interessantes, né? No capítulo 4, Paulo vai falar um pouquinho, vai defender um pouquinho o apostolado dele. E no capítulo 5, que nós vamos ver na semana que vem, né, o 4 e 5, Paulo começa a tratar de outro assunto grave dentro da igreja. Então, Paulo falou da divisão, agora Paulo vai falar da imoralidade sexual, que é uma outra marca, da carnalidade. Uma outra marca de pessoas mundanas, de pessoas que não conhecem a Cristo. Mas aqueles que estão em Cristo precisam abandonar essas coisas, porque Cristo, lembre-se, santificação, Cristo nos santificou para a gente ser diferente. Essa sabedoria que Deus nos trouxe
essa sabedoria oculta, essa revelação é para nos transformar, é nos adotar como filhos para viver de forma diferente do mundo. Então, nós somos essa mensagem para o mundo agora quando nós vivemos e pregamos o evangelho. E isso precisa ser claro nas nossas palavras e na nossa ação. A gente precisa viver diferente, porque se a gente fala e vive diferente do que fala, a gente está sendo apenas hipócritas, né? E estamos condenando a nós mesmos, né? Então a gente precisa ter muito cuidado quanto a isso, tá bom? Então, lembre-se disso hoje. Vocês são de Cristo e Cristo de Deus. Então, lembre-se disso. Pense sobre isso essa semana. Então, o que significa ser de Cristo? E o que que Deus espera de nós como cristãos no nosso comportamento no mundo, no nosso comportamento, né? Enquanto estamos aqui nesse mundo temporariamente. Beleza? Acho que é isso. Se alguém quiser contribuir aí, fizer algum comentário, perguntas, fiquem à vontade. Falei bastante. que você falou agora me lembrou do trecho de 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nós somos novas criaturas. Perfeito. É isso mesmo, né? E novas criaturas para viver de forma nova, né? Não para viver do mesmo jeito, né? Então, essa é a grande luta. Perfeito. Muito bom. Então, semana que vem a gente vai fazer os capítulos 4 e os capítulos 5, tá? Então, se você quiser também fazer a sua leitura, dois capítulos também bem pequenos, né? Capítulos bem pequenos. Então, se quiser fazer a sua leitura, se você puder ler mais de uma vez, ajuda muito bom a você fixar o conteúdo, né, e ter esse entendimento aí dos capítulos, beleza? Então é isso, meus amigos. Se não tem mais perguntas, nós encerramos a nossa aula de hoje. Deixa eu até interromper aqui. Pum! Muito bom. Perfeito, meus amigos. Então é isso. Fiquem com Deus então, tá? Muito obrigado pela presença de vocês. Continuem lendo os textos, estudando. Se Deus quiser, na quinta-feira que vem, estamos juntos para mais uma quinta-feira aí, beleza? Valeu, pessoal. Valeu, Gustavo. Falou. Falou!